questão do FGTS. Você poderia falar para a gente como funciona a revisão do FGTS dos trabalhadores? Claro. Quem são as pessoas que têm direito, como é? Doutor, antes de responder essa pergunta, era bom se eu deixar claro aí para a população, que muita gente confunde FGTS com INSS. Isso. Muita gente confunde. Veja se você consegue Esclarecer. essa dúvida do pessoal. O que é FGTS e o que é INSS? O FGTS é um fundo garantidor, né, para o trabalhador, que a empresa todo mês retira 8% da sua remuneração e deposita numa conta vinculada à Caixa. Então, esse fundo é para quando justamente você for dispensado, você receber um valor ali, né, indenizatório, né? Então, esse dinheiro é do Esse do trabalhador, é do trabalhador, que é descontado e colocado em uma conta ali depois. E agora tem várias possibilidades, né? Você pode sacar na data do aniversário, ou numa rescisão desde que não seja uma justa causa. Aquisição do imóvel. Exato. Empréstimos, né? Com o valor da Caixa do FGTS. E o INSS, não. O INSS já é uma contribuição previdenciária, né? Já é para a Previdência. Quem paga? Quem recolhe é a empresa e o empregado também. Só que a empresa já recolhe direto, empregado e empregador. Entendi. O INSS, ele é assim, vamos supor que eu me acidentei ou então estou doente e não posso trabalhar. Eu quero um benefício, só que a empresa não vai me pagar, quem vai me pagar é o INSS, só que o INSS vai me pagar se eu contribuir esses valores ali anteriormente. Então, o INSS ele te assegura um benefício, né, auxílio-doença ou outro benefício que seja, e te assegura a tua aposentadoria. Então, é o INSS que vai te pagar quando você se aposentar. Então, esses valores que você recolhe hoje é justamente ou para os benefícios ou para a sua aposentadoria lá na frente. E é descontado algum valor do empregado para o recolhimento do INSS? A empresa ela desconta do faturamento e desconta também do empregado. E o empregado também ele recolhe, né? Só que indiretamente, quem está recolhendo por ele é a empresa. Agora, se ele for autônomo, ele sim que vai recolher por si só, né? Aí a diferença é essa, né? O INSS é mais para benefícios e aposentadoria. Eu acho que o doutor Camilo foi mais assertivo na pergunta. E o FGTS é mais caso de rescisão, caso de financiamento, uma casa ou algo do tipo assim. E aí, tocando no caso da revisão, né? A revisão é do FGTS, que não tem nada a ver com o INSS. A revisão é o seguinte: anteriormente já houve uma tese, na época do Plano Collor, que as pessoas questionaram que os valores do FGTS não rendiam. Então, logo de início, deixar claro que pessoas que lá atrás entraram com essa revisão com base nesse fundamento, com base no fundamento do Plano Collor, e naquela época foi julgado improcedente, ou seja, a nossa Suprema Corte, que fica em Brasília, que são os ministros, eles entenderam que não tinha nenhuma inconstitucionalidade, estava tudo ok. Essas pessoas que ajuizaram lá atrás não tem como fazer uma nova revisão, por mais que seja um outro pedido. O novo pedido agora é com fundamento de que a taxa que reajusta os valores depositados na Caixa Federal é a taxa referencial, que é a TR. O que estão se questionando atualmente é que essa TR, ela na maioria dos meses, ela reajusta 0,05%, às vezes 0%, e a inflação vem por trás ali e come todo o dinheiro, todo o saldo do trabalhador. Ou seja, as pessoas estão questionando que essa TR ela é incondicional, ou seja, ela é contra a Constituição, ela é ilegal, porque a inflação come todo o reajuste. Ou seja, você está com um valor que você não pode retirar e não está reajustando, está parado ali. Poupança até rendia mais que a FGTS. O questionamento é esse. As pessoas estão buscando dizer que afasta a TR, tira a TR como taxa de reajuste e coloca o IPCA ou o NPC. A TR, salvo engano, ela é uma taxa referencial. Ela não é índice de correção também. Exato. Então, até pela nomenclatura, pela sua criação, salvo engano, a TR não poderia ser utilizado como forma de você indexar alguma coisa e reajustar os valores sobre ela, porque ela não é um indexador. Ela seria apenas uma taxa de referência. E eu já tive a curiosidade de pesquisar um pouco sobre a TR. A gente observa que antes de 2008, salvo engano, 2008, eu estou meio ruim de data hoje, que teve quando o TR antes ela era mais 2000. alto que a inflação, bem mais alto. 2000. E bem mais alto que o IPCA, IPCA, INCC, então, ou seja, ela era bem acima. Depois teve uma inversão muito grande, que eu não entendi nem qual foi o motivo. Porque até para você analisar qual é a fonte desse TR, né, que é o Banco Central que cria, né, que utiliza a taxa, que vincula essa taxa,
a gente fica até meio perplexo, né? Como que tinha um rendimento acima da inflação, bem acima, e do nada inverte e ela fica bem abaixo. Ou seja, a pessoa começa a colocar o FGTS ali. Esse FGTS a gente sabe que ele é utilizado, a Caixa utiliza ele, e em vez dele estar rendendo dinheiro, ele fica subtraindo, ou seja, todo mês você está colocando dinheiro e você está perdendo dinheiro, porque a inflação está comendo o seu valor todinho, e o TR está pegando esse valor. Então, ou seja, é uma coisa, além de ilegal para mim, é imoral, entendeu? Porque eles utilizam esse valor, às vezes, até para te fazer um financiamento imobiliário, onde eles te cobram taxas de juros absurdas. Então, ou seja, você está entendendo? Ou seja, eles te pagam um ATR, uma taxa referencial lá embaixo, e te cobram taxa de juros lá em cima para te prestar o próprio valor. Então, ou seja, é um absurdo, entendeu? E, a meu ver, tem que tirar esse TR, que não é um indexador de juros, e tinha que modificar para colocar para o IPCAE, INCC, não sei, algum índice de verdade que acompanha a inflação, ou próximo dela. O ano que isso aconteceu foi o ano 2000. Então, foi 2000 que teve essa alteração, essa mudança, né? Perdão. Quando a pessoa entra com a ação, ela pede justamente o retroativo de 2000 para cá e pede que a partir de então seja aplicado o NPC e IPCAE. Então, o que acontece? Isso é uma correção que fica mais próxima, né, da inflação, né? Assim, que realmente reajusta algum valor ali, né? Teu dinheiro não fica parado sem render. E o que acontece? Dependendo da sua remuneração, o valor dessa ação não vai ser muito alto e ainda vai entrar pelo juizado. Ou seja, você pode entrar com a ação sem pagar custas, né? E não ter mais nenhum tipo outro de encargo. E o que acontece? Atualmente, essa ação está suspensa. Como assim? Chegou em Brasília, é uma ação nacional, são vários questionamentos no Brasil inteiro. Então, chegou no STF esse questionamento, se realmente é constitucional ou não. Ou seja, voltando, se respeita a Constituição ou é contra a Constituição. E está pendente de julgamento até hoje. Então, as pessoas que entraram com essas ações, enquanto não saiu o julgamento, elas estão sujeitas sim, a receber essa diferença. Agora, a partir do momento que sair esse julgamento, aí não. Aí, normalmente, esse modulatório, STF, né? Eles fazem um efeito modulatório que é para tentar explicar, é como se fosse assim, você tem direito, mas só a partir daquela data ali. Por exemplo, só para quem entrou antes do julgamento. Antes da decisão. Então, da feita que saiu o julgamento, você vai ter direito dali para frente. Mas o retroativo, que é o maior, você não vai conseguir recuperar. O doutor Francisco... E aí, detalhe, tem um projeto de lei também que já está em tramitação, que está afastando a TR e colocando outros índices como... Eu já ouvi falar. Eu estava aqui, eu acho que sobre uma observação interessante, é que às vezes a pessoa acha que trabalhou nesse período, saiu, já retirou seu FGTS, não tem direito desse reajuste. É um equívoco, né? Haja vista que ele deixou de receber vários valores no período. Então, ou seja, a pessoa que teve atividade laborativa e teve contribuição com o FGTS no período de 2000 até a data atual, tem direito a fazer uma revisional do FGTS. Estou correto com essa informação? Até para as pessoas ficarem bem claro. Independente se sacou ou não, tem direito a pedir a revisão. Então, qualquer pessoa que trabalhou, que teve atividade, que trabalhou, contribuiu com o FGTS, qualquer uma pessoa, independente se está no momento trabalhando, se retirou ou não retirou seu FGTS, essas pessoas têm direito de fazer essa revisional para reaver esses valores que foram perdidos com os índices, né? É que o próprio nome fala, é uma revisão. Você não vai pedir para depositar. Você vai pedir para que seja feita uma revisão e você vai pedir a diferença. Você não vai pedir para depositar, você está pedindo a diferença daquilo que já está depositado. Isso, porque, na verdade, quando você fala assim, foi depositado, é porque a pessoa, quando ela saca, parece que ela perde o direito. Eu acho que a população tem que entender o seguinte, que mesmo ele tendo sacado o FGTS ali, ele tem direito da revisional daquele período. Haja visto que ele recebeu um valor aquém do que ele deveria receber. Entendeu? Porque até para a gente como advogado, é um pouco complicado entender isso, visualizar, né? Tem algumas questões, mas são mais jurídicas, né? De qual é a prescrição que se aplica, se é de 5 anos ou 30, se é de 2013 ou se é de 2000, mas são questões mais processuais, mais jurídicas, né? Mas o básico mesmo para a população entender é o que a gente está falando aqui. E só para tentar esclarecer um pouco mais aqui, quando você disse que a decisão é modulatória, né?
que eu entendo o seguinte, que as pessoas que entrarem até a data da decisão, de quando for decidido, provavelmente vão ter direito a essa questão dessa revisional. Todavia, até pelas argumentações que a gente tem percebido pela própria Caixa Econômica, que não teria condição de pagar toda a revisão para todas as pessoas, que eu acho um disparate total. Então, eu acredito que o Supremo deve modular e falar, né, que as pessoas que entraram até aquele momento têm direito, os que não entraram, perdeu. Então, ou seja, pessoal, quem tiver nessa condição, procure um advogado e tente fazer essa revisional de FGTS, porque depois da sentença, provavelmente não terá como fazê-lo. A diferença é que depois de uma decisão, de um acordo, né, de uma decisão do STF, você não consegue o retroativo, você vai se beneficiar para o futuro. Mas aí futuro, depois que sentenciou, não vai precisar nem entrar na justiça, porque já vai. Mas não consegue pegar o retroativo. Então todas as pessoas já terão direito. Exatamente.